seja bem-vindo a mais um episódio do Você Pode Mais, o podcast que conta histórias para transformar outras histórias. Antes de anunciar a nossa convidada, e o tema é muito, mas muito importante, você pode ficar aí, tá bom? Agradeço desde já a sua companhia, deixa um like, compartilhe, comenta à vontade. Quero agradecer a você e também aos nossos parceiros, começando pela Marília, que tem consulta de vista toda quinta-feira aqui em Zedoca, Construcenter, muito obrigado pela parceria. Play Fotos e Dama Eletron, essas parceiras que personalizam essas canecas sensacionais para o projeto Você Pode Mais. LL Studio, esse espaço que estamos aqui nesse momento, onde abordamos esses assuntos relevantes para você que nos acompanha. Real Empréstimos Consignados e TV Cidade Zedoca. Sim, você assiste Você Pode Mais nesta plataforma, que é o YouTube. Inscreva-se se ainda não é inscrito, por gentileza. E você pode nos assistir aos sábados na TV Cidade Zedoca, todos os sábados a partir das 10 horas. No mais, muito obrigado por sua parceria, muito obrigado por estar aqui acompanhando mais um episódio do Você Pode Mais. Anuncio agora a nossa convidada, seja bem-vinda, Ariane Brandão. Muito obrigada. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito relevante, né? É um tema atual, um tema que precisa ser discutido, é um tema que salva vidas, que transformam vidas, que verdade. Retiram aquela imagem de ponto final, coloca ali uma vírgula e continua. Continua. Nós vamos falar hoje sobre o quê? Depressão. Depressão. E vamos iniciar conhecendo o que é depressão? Vamos sim. A depressão é quando o nosso estado de humor tem um rebaixamento muito significativo. Né? De repente a gente tinha uma vida tranquila, estável, a gente estava bem, estava dando tudo certo. E por algum motivo ou pela junção de vários fatores, a gente começa a ter uma mudança significativa do comportamento para desânimo, né? Rebaixamento do humor, a pessoa perde a força, perde o ânimo de vida, a alegria de viver, ela começa a se isolar, ela começa a esquecer dela mesma, parece que a vida perde o sentido. Né? E muitas vezes as pessoas confundem muito essas condições com a tristeza. Mas a depressão não é exatamente só a tristeza, e às vezes nem tem uma tristeza aparente, né? Então, assim, a tristeza é o momento em que qualquer um de nós, todos nós passamos diante de uma prova difícil de vida, de uma situação difícil, de algo que a gente planejou que não deu certo, né? E não é exatamente uma depressão, e essa tristeza, ela passa rapidamente, questão de um dia, de 2 dias, 3 dias, a tendência é que ela vá diminuindo e a gente vá retomando nosso dia a dia de forma tranquila. E essa tristeza também nos trouxe alguma reflexão que, na verdade, muitas vezes é positiva, né? E a depressão não. A depressão se estende por mais tempo. A gente já pode ir caracterizando, já dá indícios de uma depressão quando esse sentimento de desvalia, de desamor, né, de inquietação, muitas vezes, demora mais de 2 semanas. E a pessoa não tá tirando nada desse momento que seja positivo, ela não está fazendo reflexão para dar uma melhoria no estado de vida dela. Ela não está nem refletindo fazendo nenhum tipo de reflexão. Ela está desanimada com a vida, com tudo, né? Com o dia a dia. Tudo que era de rotina que essa pessoa fazia, ela começa a não querer fazer mais. Por exemplo, se é um jovem que gosta de jogar bola ou fazer alguma outra atividade, ele vai perdendo o interesse, ele vai se fechando. A gente diz que é um mundo muito particular, muito privado. Às vezes é uma pessoa que estava, por exemplo, nas redes sociais e falava com todo mundo e de repente ele vai perdendo a graça de estar fazendo isso, né? Ele vai perdendo o ânimo. Ele, na verdade, às vezes não tem força nem para levantar da cama, né? Isso quando é uma depressão mais forte, né? Tem depressões que se disfarçam um pouco também. Às vezes tem pessoas que estão deprimidas realmente e
às vezes as pessoas não percebem que elas estão, porque apesar de tudo ela consegue trabalhar, consegue estudar, e elas estão deprimidas, elas estão depressivas, mas só que uma depressão mais leve, uma depressão mais moderada, que a pessoa ainda consegue se levantar e fazer alguma coisa, né, para o seu bem-estar. E na depressão mais forte, mais grave, ela já não consegue nem isso, né, que geralmente nessa depressão mais forte, ela já pode ser conduzida a um pensamento suicida. Aí vem os riscos, pensar e em alguns momentos até agir, tentar contra a própria vida. Infelizmente já acompanhamos, né, tristes estatísticas de pessoas que chegaram a esse ponto. Verdade. Mas felizmente temos testemunhos também que provam de que é possível superar. Verdade. E eu estou sabendo que daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouquinho da história de alguém que é uma Exato. prova social. Uma prova social, né? Uma convidada minha especial que vai nos relatar melhor a vivência de uma depressão e como ela conseguiu sair desse estado tão crítico, tão difícil que ela passou. Então a convidada participa já já do Você Pode Mais. Fique aí que o tema é super relevante. Nós iniciamos aqui, né, a introdução do projeto falando um pouquinho sobre esse tema, mas me permita, por favor, conhecer um pouquinho também da sua história antes de nos aprofundarmos neste tema. Tudo bom. Eu sou de Oeiras, no Piauí, mas nasci em Oeiras, mas com 2 meses eu saí de lá, né? Meus pais foram para Teresina e lá eu me criei, então meu coração está dentro do Piauí, né? Então eu me criei e lá eu estudei, né? Estudei muito, por sinal, porque era um sonho grande que eu tinha em me formar em psicologia. Eu já tenho esse sonho há muito tempo. Eu lembro quando eu era na pré-adolescência, teve uma entrevista na escola e o entrevistador perguntava para aqueles monte de criança e adolescente qual era em que eles pensavam para o futuro em relação à formação e tudo. E eu falei, essa entrevista ela é bem antiga, e eu falando lá, eu vou ser psicóloga. Eu dizia nessa entrevista, muito, muito menina, quase que criança ainda. E eu dizia isso. Então, assim, eu lutei muito para chegar até aqui, né? Mas foi tudo que eu passei, todos os momentos difíceis foram de grande aprendizado, né? Não foi fácil, né? Ainda estudei em 2 faculdades ainda, né? Mas sempre procurando essa área da psicologia, sempre. Né? Uma faculdade pública, depois eu fui também para uma faculdade particular. E fui convidada para vir trabalhar aqui em Zedoca em 2009. Eu me formei em 2007, fui convidada em 2009 para vir trabalhar aqui. E aí eu vim trabalhando no CAPS de Zedoca, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Fiquei 4 anos trabalhando no CAPS. E aí teve concurso público, né? Fiz, passei. E ainda estou aqui trabalhando, morei um tempão aqui sozinha, não foi fácil esse tempo, fiquei muito tempo aqui morando só. E fui me adaptando a essa cidade, gosto de estar aqui, né? Acho um local muito acolhedor. E aí vou seguindo, né? Levando a minha profissão, o meu amor, a minha área para as pessoas que precisam. Qual é a sua grande inspiração, sua grande motivação também para acordar todos os dias e dizer, olha, hoje eu vou para o trabalho? Você disse que vai para o trabalho, tem muita gente que acorda e acha que esse dia não vai ser tão interessante. Você vê isso realmente como algo que seja ruim, que seja um fardo para a sua vida, ou é gratificante? É gratificante demais, porque eu entendo assim, até nos momentos em que eu não estou, às vezes, tão bem, né, por questões minhas, né, eu penso assim, poxa, eu tenho um dom da fala, da palavra, né, e essa minha profissão me leva a ser salva-vidas. Eu entendo, eu vejo sempre dessa forma. Eu saindo hoje, mesmo que eu esteja em um momento um pouco mais difícil, eu sei que eu posso estar interferindo positivamente na vida de alguém, salvando uma vida, ajudando alguém, e que se de repente eu não estivesse lá naquele momento do atendimento, a pessoa até poderia
tentar um suicídio, né? Então, às vezes, ela só espera essa palavra que possa edificar, fortalecer a sua vida, né? E a psicologia nos dá essa possibilidade de agir assim, né? De ajudar pessoas. Isso, para mim, não tem preço, é muito bom. Eu gosto de estar trabalhando dessa forma e eu sei que muitas pessoas têm se melhorado, muitas pessoas ainda podem, né, procurar um auxílio psicológico comigo, outros profissionais também aqui na cidade. E podem encontrar um momento de mais tranquilidade em suas vidas, um autoconhecimento, né? E se libertar, às vezes, de tantas emoções negativas que aprisionam, né? A psicóloga tem também os seus conflitos? Tem. O psicólogo, como Você faz uma autoconsulta? O psicólogo, como qualquer outro ser humano, tem seus conflitos, né? Tem suas provas. Então, muitas vezes até o psicólogo faz terapia, ele procura um outro profissional e faz terapia, quando ele não está se sentindo bem. Porque a gente tem que procurar, né, estar bem para poder auxiliar, porque a gente é uma referência, os psicólogos são uma base. Né? Às vezes as pessoas nos veem e dizem, essa não tem problema algum, essa está sempre feliz, ela está sempre sorrindo, então para ela está tudo bem porque ela é psicóloga, né? Não passa por nenhum problema. Mas a gente passa, a gente chora, a gente sofre também, mas tanto a psicologia nos ajuda, porque a gente trabalha muito o autoconhecimento, né? Quanto a gente procura formas de estar se compreendendo melhor. E quando a gente faz essa autoanálise, que a gente começa a se compreender, entender melhor até nossas falhas, nossos erros, a gente se torna um ser humano melhor e a gente também consegue levar um pouco mais dessa paz, dessa segurança a outras pessoas também. Impressionante, né? Realmente é uma curiosidade de muita gente. Assim, olha, eu ainda não vi uma psicóloga triste, chorando, mas tem. Tem psicólogo que fica com depressão, né? Que não está bem, porque assim, cada pessoa tem uma forma diferente de trabalhar suas emoções, né? Lógico que como ser humano, nós psicólogos temos nossos momentos de fraqueza, de tristeza, e a gente se permite vivenciar isso, porque isso também pode ser muito saudável. Né? E de que forma isso é saudável? Quando a gente passa por um momento de tristeza, que todo mundo passa, a gente tira daí reflexões, aonde eu falhei, aonde não foi tão interessante o que eu fiz, aonde não foi bom o que me disseram, o que me fizeram. A gente consegue fazer uma reflexão diante a tristeza, diante a dificuldade, e ver de que forma a gente pode aprender com esse problema, com o que nos conduziu à tristeza. Então, é bom a gente tirar aprendizado disso. Por isso que é bom a gente fazer reflexões. É muito interessante os psicólogos e, na verdade, todos nós. A gente tem um momentozinho do dia para a gente se observar melhor, se compreender melhor. E a gente vai ver que até nessas tristezas a gente se melhora. Eu vi uma charge de uma criancinha e um cachorro. Eles conversam entre si. Um diz, mais um dia, e o outro, menos um dia. Então é a ótica, né? Uhum. Uma pessoa vê essa nova oportunidade e outro acha que é menos um dia de vida. Tá é a mesma coisa do copo com água, né? Um copo com a metade de água. Uma pessoa pode ver esse copo e dizer esse copo está meio cheio. E o outro pode dizer ele está meio vazio. É verdade. Né? Então, tudo é a questão de como a gente se vê, como a gente se olha, como a gente faz a nossa própria autoavaliação. Por isso, a importância do psicólogo na vida das pessoas. Eu acho que todos nós, até o próprio psicólogo, todos nós deveríamos, em algum momento da vida, fazermos terapia. É importante, porque a gente vai estar trabalhando o nosso autoconhecimento. E autoconhecimento é a chave para tudo na nossa vida, até para o sucesso. Muito bem. Vamos voltar um pouquinho lá na sua história, porque eu tenho outras curiosidades com relação à sua vivência na adolescência e tal, quando você se reconheceu, olha, eu quero ser uma psicóloga. Teve nessa época pessoas que quiseram te desanimar, sugerir outras coisas para você fazer? Teve pessoas que diziam, vai ser bem diferente, advogada,
vai ser odontóloga. As pessoas diziam muitas outras coisas, né? Vai trabalhar com artes, porque eu sempre tive facilidade para artes, né? Eu sempre gostei de trabalhar com o teatro, a dança, então tudo isso fez parte da minha adolescência. Então eu até participei de grupo de teatro, grupo premiado lá em Teresina, né, de teatro. Então isso também até me impulsionou a seguir mais ainda a carreira de psicólogo, porque ao interpretar vários papéis, a gente aprende muito a se colocar no lugar do outro, né? Então tinha um determinado papel para a gente ter que interpretar, e a gente tinha que avaliar bem como era a personalidade daquilo que a gente ia vivenciar, como era a personalidade, o jeito daquele personagem, tudo. E isso tudo também auxilia bastante também, até para o meu dia a dia, né? Porque até facilita a comunicação e tudo. E eu sempre fui, como eu sempre fui muito tímida, e eu frequentava esses lugares, minha mãe pedia sempre que eu fosse participar do teatro e da dança, para me desinibir um pouco mais, isso me ajudou imensamente, imensamente. Porque eu não sei como seria quando chegasse na faculdade, tamanha a minha timidez, como é que eu enfrentaria tudo isso. E também as pessoas que... Muita gente disse até que eu não conseguiria fazer psicologia, você não conseguiria, você não vai conseguir. E eu sempre acreditava, poxa, mas por que eu não vou conseguir, né? Às vezes as pessoas desacreditavam, por ser de família humilde, desacredita muito da gente, né? E aí, de repente, eu passo numa faculdade estadual, né? E aí venho vindo de lá para cá, e aí pegou muita gente de surpresa, né? Aqueles que não acreditavam. Você provou, sou capaz. Sou capaz, vou lá, vou fazer. E aí, vem vindo até aqui, sempre acreditando. Eu sempre fui positiva, assim, de que eu sou capaz, né? Eu puxo muito pro meu pai, minha mãe sempre me dizia isso, né? Meu pai sempre é muito positivo, de quando ele quer conseguir alguma coisa, ele vai atrás e ele consegue. Até hoje ele é assim, né? Então ela sempre dizia que eu puxava mais para ele, para esse tipo de comportamento dele, ser persistente. Você nota que esse comportamento que você tem hoje, graças à sua resiliência, né, essas suas superações, de uma certa forma acaba inspirando outras pessoas ao seu redor? Você acaba se encontrando com alguém na rua e você, olha, eu me inspiro em você. Eu quero ser igual a você quando eu crescer. Inspira, já vi muita gente. E eu vi muito uma questão, que ano passado eu perdi minha mãe, né, para o câncer, tem 10 meses. Então, assim, como ela era a minha melhor amiga, a pessoa mais próxima que eu tinha, a pessoa que eu estava em contato sempre, né, foi muito difícil para mim essa perda. E as pessoas sempre me questionam como eu consegui voltar, né, a estar exercendo a minha função, né. Foi bem difícil, mas eu sei que a psicologia me ajudou muito. Eu sei que amigos me ajudaram muito. Eu sei que a minha força de vontade me ajudou muito, né. Eu atendo hoje muitas pessoas que perderam seus entes queridos agora na pandemia, né. E eu também, às vezes, cito algumas passagens do que eu passei, que foi também dentro da pandemia, que eu tive uma grande perda, né? E eu consegui dar a volta por cima, mesmo com a saudade, mesmo que às vezes a tristeza chegue, né? Porque vem as lembranças, mas eu consegui retomar. Então, que eu sirva, né, em algum momento para alguém de uma certa inspiração, porque as pessoas me questionam até hoje, né, muito sobre isso, né, como está meu dia a dia a partir dali, né, a partir daquele momento que foi tão difícil para mim. Eu tive também um episódio bem difícil na minha vida que eu também perdi a minha mãe. E nós estamos tratando sobre o tema. Verdade. Infelizmente eu a perdi para depressão. E nós podemos até voltar nesse tema. Isso é por isso que eu acho tão importante discutir isso. Uhum. Porque nós podemos salvar vidas. Verdade. Talvez me faltou conhecimento e também para alguns familiares, né? Alguns até entendiam como frescura. Como já era rotina, algumas pessoas entendiam que, bom, é mais um dia assim, daqui a pouco tá tudo bem. Uhum. Daqui a pouco volta a sorrir. E de repente o sorriso não voltou, né? Então nós precisamos realmente abordar esse tema. Tem muita gente achando que é frescura mesmo, né? É verdade. Você vê a pessoa se isolando, chorando. Não é porque a pessoa quer chorar, tem alguma coisa que leva ela a fazer isso.
E a leitura da realidade, ela fica meio distorcida, né? Ou não é isso? Fica. Explica aí, por favor. Fica. A percepção, a cognição, tudo fica meio que distorcido. A pessoa começa a ver o que acontece ao seu redor de uma forma diferente de quem não está com depressão. É bem diferenciado. É como se a vida não tivesse mais sentido algum, né? Como se as cores fossem cinza e preto. É uma sensação grande de desconforto, né? De tristeza profunda, né? De sentimento de desamor, né? E às vezes às vezes a família realmente pensa, ela está assim, essa pessoa está dessa forma, é só para chamar atenção, é frescura. Se ela quisesse, ela sairia daí e vai trabalhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo que vai ajudar. E nem sempre é assim, porque a pessoa nem ânimo, nem força e nem vontade ela tem para realizar tarefas do dia a dia. E quando a gente vê que isso já passou de 2 semanas e que está acontecendo todos os dias ou quase todos os dias da semana, é algo importante de ser levado em conta, como não ser mais uma mera tristeza, e sim já está entrando num quadro depressivo. E como a tua mãe, né, deve ter ficado muito tempo nesse quadro, dessa forma, as pessoas vão, de uma certa forma, se adaptando com isso e começam a achar que é bobagem mesmo, que já deveria ter passado, porque que não passou, começa a não dar tanta importância. Mas, na verdade, era para a gente dar mais importância quando isso demora a passar, né? Quando essa sensação tão forte, tão desagradável não passa, né? Ela permanece. É o momento da gente ficar atento. Quantas pessoas nesse momento estão passando por isso, né? E aí estão sendo banalizadas. E a gente pode salvar uma vida quando a gente vê a importância que é uma conversa agradável, estar presente, estar próximo dessa pessoa, mostrar para essa pessoa a importância que ela tem ali naquele quadro familiar. A pessoa às vezes quer ser vista realmente, mas não para chamar a atenção, ela quer ser vista de uma forma que alguém veja que ela tem ainda algum tipo de importância, né? Ela gostaria que fosse vista, né? Que alguém a valorizasse, que alguém estivesse ali do lado, que alguém demonstrasse amor, mais afeto. É isso que as pessoas precisam quando estão assim. Pequenos gestos podem mudar, né? Toda a história. Podem mudar. Né? E às vezes uma palavra amiga salva uma vida, né? Às vezes até em casa, a gente percebendo essa mudança de comportamento, a gente procurando, né, estar próximo dessa pessoa, de preferência não deixar essa pessoa sozinha, né? Ouvir, deixar que essa pessoa fale, né? Procurar se botar no lugar do outro, para ver o tanto que é difícil. Estar em depressão não é fácil, não é uma tristeza qualquer. É um estado de humor muito rebaixado, entendeu? Então é muito doloroso, é muito sofrido. Por isso que muitas vezes a pessoa pensa, essa vida para mim não tem mais sentido, né? As coisas que eu tenho não tem valor nenhum. Eu não sou mais útil. Eu não sou mais útil. Isso acontece muito com os idosos, né? Tem idosos que dizem, eu não sou mais útil, já estou aposentado, ninguém me procura, ninguém conversa comigo. Eu não sou importante para ninguém, eu não faço falta. Principalmente esses idosos que ficam sozinhos, que moram sozinhos, idosos em abrigos, ou idosos que a família não é tão presente. Às vezes está com a família, mora com a família, mas a família sempre deixa ele num cantinho, ou faz aquele velho quartinho do fundo e deixa o idoso lá, né? De uma certa forma, isso é maltratar muito o idoso. Isso é muito sofrido. Ele tem sua história, ele quer falar, ele quer ser ouvido, ele quer contar das suas dores, suas dificuldades. Ele quer participar, né? Ele quer participar, ele quer falar, ele quer elogiar, ele quer estar junto, da forma dele, com as limitações que ele tem. Deixa eu confessar outra coisa. Recentemente eu também perdi um avô para depressão. E você estava contando aí, nem sabia disso, né? Mas algumas pessoas comentaram que ele dizia, tá demorando chegar a minha hora, já estou cansado, e já era mais de 90 anos, né? É realmente um fator de idade? Realmente nessa idade as pessoas ficam mais frágeis emocionalmente? Depende
mais desse acolhimento familiar, né? Ou, às vezes, a pessoa até tem um acolhimento, mas às vezes ele está debilitado por algum problema de saúde, e aí ele se fragiliza muito, ele sente muita dor. Pessoas que têm dores persistentes, pessoas que estão à base de medicações fortes, né? E aí ele vai realmente achando que ele não tem mais sentido continuar. Então, a idade é só nessa questão, né? Nessas duas questões. Ou porque ele não está sendo bem assistido por essa família, né? Com as pessoas que estão mais próximas. Ou porque ele pode estar passando por um problema de saúde e está tirando o sono dele, tirando o ânimo, a alegria de viver. E ele não está sabendo como resolver. Ou é um problema crônico. Não tem como ser resolvido mesmo. E aí ele vai perdendo a força, a vontade de seguir. Bom, eu falei depressão, mas talvez nem seja esse o termo, né? Talvez seja uma outra situação. É porque é tão comum dizer que as pessoas que recorrem ao suicídio seja por conta da depressão. Existem outras situações que levam a ocorrer isso também? Exatamente. Nem sempre quem comete suicídio é depressivo, mas a maioria sim. A grande maioria sim. 90% dos casos de suicídio ou mais é relacionado a uma depressão profunda e geralmente que não está sendo tratada, né? Uma boa parte não está sendo tratada. E também outros fatores conduzem a suicídio, como a bipolaridade, né? Muitos transtornos de humor pode conduzir, né? A depressão, bipolaridade, esquizofrenia. Tem outros fatores também que podem estar atrás, né, por trás do suicídio, como a droga, né, a dependência química, né? Às vezes a pessoa já tem utilizado muitos psicoativos, a pessoa está dependente daquilo, às vezes falta, não tem para ele usar naquele dia, e ele no momento de impulso, né, no momento de grande desespero, ele pode tentar contra a própria vida. E a pessoa que tentou uma vez, ela pode tentar novamente? Sim. A pessoa que tentou uma vez, ela tem a maior probabilidade de tentar novamente e de tentar diversas outras vezes até o ponto de conseguir. Isso, em geral, acontece quando não se tem uma intervenção profissional antes. Por isso que a importância, é fundamental intervir, né, tanto a família quanto os profissionais de saúde, que devem ser recorridos, né, para que não venha a ter a conclusão do suicídio. Então, se alguém da família tentou uma vez e não teve êxito, é importante que a família já procure de imediato um profissional. Sim, imediato. E com relação à pessoa, ela precisa se reconhecer como depressiva para que haja um resultado? Depende, porque assim, quando é uma depressão mais leve, mais branda, é interessante que a pessoa vá, né, a um profissional de saúde, psiquiatra, psicólogo, neurologista, e ela, ao falar e o profissional perceber alguma característica depressiva ou um quadro já formado de depressão, ele possa estar fazendo com que essa pessoa perceba onde estão as falhas, onde está o quadro depressivo, que ela possa reconhecer esse quadro, né? Porque isso vai ajudar no tratamento, ela reconhecer. Porque às vezes a pessoa diz, eu não vou procurar tratamento porque eu estou só triste por causa de um determinado fator. A própria pessoa diz, eu estou triste porque eu perdi uma pessoa que eu gostava muito. Isso não é depressão, eu não vou procurar psicólogo. Ainda vem aquela frase, psicólogo é para louco. Ainda tem um preconceito, né? Psicólogo é para louco, psiquiatra é para louco. E que fique bem claro aqui que não é exatamente isso. É para qualquer pessoa que esteja em sofrimento, né? No seu estado de saúde mental. Qualquer pessoa que está sofrendo, né? Pode procurar um profissional e procurar ajuda e ser auxiliado e mudar essa sua história. Sempre é possível a mudança. Teve uma convidada que disse, é para não ficar. Você procura os profissionais para não ficar. Você não está, mas pode ficar se não procurar, né? Por isso é o que eu digo, é importante que todo mundo passe em algum momento por uma autoanálise, assim, para que ele possa até reconhecer suas fraquezas, estar trabalhando o seu emocional para não ficar, né? Mas a maioria das pessoas que procuram já estão, né? As pessoas, como eu disse, ainda tem aquele preconceito, eu estou bem e tal, eu não vou procurar um profissional desse porque eu não estou ficando louco, né?
Mas, na verdade, qualquer um, até quem está se sentindo bem, seria bom fazer uma avaliação dessa, até para se reconhecer melhor e se proteger seu emocional. Você falou agora há pouco que existe uma diferença entre tristeza e depressão. Onde é o limite da tristeza para a depressão? Quando é que há essa transição? A transição é quando você já não consegue mais sair desse estado de humor rebaixado, né? Quando a tristeza vem, que vem aquele desânimo, desamor, a tendência é que ela passe em poucos dias, né? E ela passa alguns dias você mais reflexivo, mais triste, mais sozinho, mais em silêncio. Mas isso passa. Isso é um momento em que todos nós passamos, né? Diante de uma dificuldade. A depressão, a gente já entende ser algo mais grave, muito mais grave, porque ela permanece. Ela não vem só um estado de reflexão, que muitas vezes nem tem esse estado de reflexão. Ela só quer realmente tentar não pensar em nada. Entendeu? Ela quer só se recolher e não quer conversar, ela não quer mais nada. É assim que ela vai se desistindo dela mesma, né? E isso permanece muito tempo. Isso ultrapassa 2 semanas para frente, de acordo ao DSM, né? Nosso manual, que, né, nos dá a base, né, a referência para a depressão. Então, quando isso ultrapassa 2 semanas e você está assim praticamente todos os dias, a gente já entende que não é uma tristeza comum. Já é algo mais grave, já é algo mais sério. Então, até o nosso momento de recolhimento, ele tem que ser um breve momento. Você recolhe, reflete, chora, se entristece, mas logo você passa por isso, você se melhora com isso também. Você pode se melhorar, pode tirar uma lição e você volta ao seu dia a dia normalmente. Tudo volta ao seu devido lugar. E a depressão não, ela permanece lá. Ela permanece. Então, ela dura muito tempo. Você falou aí direcionando as pessoas para fazer essa autoavaliação, né? Para que compreenda que precisa procurar ajuda. Mas para a pessoa que está do lado ali, porque geralmente a pessoa depressiva às vezes nem quer falar, né? Eu recebi aqui, por exemplo, uma convidada que ela era comunicadora, locutora. Ela ia para o rádio e dizia bom dia, com alegria, tal, com muita felicidade. Aí quando ela colocava o intervalo, as músicas para tocar, ela ia para o banheiro chorar. Minutos depois ela tornava o microfone com aquela mesma alegria. Ela não queria contar para ninguém sobre aquela dor. E como é que eu consigo perceber que a minha amigo, meu amigo, meu irmão, alguém da minha família está passando por essa situação? Tem alguns sinais? Tem alguns sinais, é isso, ó. Você observou esses sinais, né? Que você observou que ela ia chorar? Você conseguiu observar que ela ia para o banheiro chorar? Se recolher? Ela contou aqui, né? Testemunhou ninguém observou. Um fato. Ela dizia que ninguém observava isso. Ah, tá. Porque assim, sempre o depressivo, ele deixa sinais. Às vezes, no ambiente de trabalho, a gente pode não perceber, porque às vezes é menos tempo, a gente às vezes não tem tanta proximidade com o outro como se tem dentro de casa. Um pai, uma mãe, um irmão, uma pessoa dentro de casa, ele pode, né, observar melhor o dia a dia da pessoa, porque por mais que ela esteja trabalhando, por mais que ela esteja tentando disfarçar a sua tristeza, tem casos de depressão que a pessoa consegue trabalhar, como eu citei, né? E aí quando chega em casa, em algum momento ela vai deixar pista. Em algum momento ela vai se recolher, ela vai estar muito triste, ela vai estar muito desanimada com tudo. E trabalhar às vezes é muito doloroso na hora de levantar. A pessoa às vezes até vem trabalhar, mas para ela não tem a mesma alegria e a mesma disposição do que uma pessoa que não está depressiva. Então ela sempre deixa alguma coisa que é perceptível. Às vezes no próprio serviço as pessoas conseguem perceber. E às vezes quando não percebe, mas quem está mais próximo dessa pessoa, mais no dia a dia dela, além do serviço, ela consegue perceber algum sinal. Em algum momento ela está sorrindo, mas em outro momento ela está chorando. No momento ela está contando uma piada, está conversando normalmente. De repente ela se fecha e ela some. Onde é que essa pessoa estava? Ela estava agora aqui, ela saiu, ela some, ela fica no cantinho, ela fica refletindo muito tempo. E a gente, poxa, o que será que tanto que essa pessoa pensa? O tanto ela reflete, fica pensando, né?
E aí a pessoa realmente fica, deixa alguma pistazinha, alguma palavra que ela fala às vezes, eu por mim, eu não iria trabalhar hoje. Se isso acontece uma vez na vida, todos nós temos nosso momento, né? Mas Sim. é uma pessoa que diz constantemente, por mim eu nem iria trabalhar hoje, mas vai. Mas ela vai. Hoje eu tô com muitos dias, não sinto mais vontade de comer. E ela vai trabalhar sem comer. Né? Não estou com vontade mais de comer, estou deixando. Ou estou comendo demais. Às vezes é efeito contrário. Estou comendo muito. Às vezes o excesso de comida também é uma depressão, é uma ansiedade escondida. Ela vai deixando sempre algum sinal, é questão da gente observar. Geralmente as pessoas que estão mais próximas irão observar alguns detalhes, na fala, principalmente. É geralmente no lar, no ambiente familiar, que realmente transparece, né? Porque quando você chega no trabalho, você quer vestir aquela capa profissional. Verdade. Os conflitos eu deixo lá fora, que eu vou trabalhar tudinho, por isso você se isola para externar consigo mesmo, né? É com o seu subconsciente, as suas dores. Mas já vi casos de famílias que disseram que a pessoa cometeu suicídio, né? E a família disse que não observou nenhum comportamento diferente. Não observei. Meu filho estava tão bem, estava tão alegre, ainda agora a gente estava conversando, ele estava tão bem. Mas quando a gente para conversar melhor com essa família, no meu caso, nos atendimentos, quando a família procura, porque ela fica muito abalada com toda a situação que aconteceu, né? E eu vou colhendo pistas que essa pessoa deixou, que às vezes a família não percebeu. A gente consegue perceber, mas você lembra na tua fala que você disse que um dia ela disse isso, um dia ela falou que queria sumir. Mesmo que em tom de brincadeira. Um dia ela falou que queria sumir. De vontade de sumir. Mas isso era recorrente, isso não foi só uma vez. De vez em quando ela dizia, mas a família passava despercebido. Ela está brincando, isso não é sério. A velha frase, quer chamar atenção, tudo. Às vezes fica alguma coisa assim no ar, que às vezes não é perceptível pela família. Mas sempre é bom a gente observar todos os comportamentos, principalmente quando muda drasticamente, assim, de uma hora para outra o comportamento. A pessoa se fecha muito rapidamente, ela começa a deixar de fazer aquilo que ela gostava. Isso é um bom indicativo de que a pessoa realmente não está bem. Tal como escreveu Bauman, nós vivemos tempos líquidos, né? Uhum. E as pessoas estão muito associadas às redes sociais, às relações superficiais. Uhum. Ficou mais difícil entender a dor do próximo, porque hoje nós temos uma rede social em que nós colocamos lá aquilo que queremos. Fotos sorrindo, com família, se divertindo, mensagens motivacionais. E nós vendemos essa imagem para quem está do outro lado da tela. É bom a gente observar em fotos. Eu sempre observo alguns detalhes em fotos. É possível também? E as pessoas estão mostrando numa foto aquele exato momento da foto. O que elas estão mostrando, aquele sorriso, aquela alegria, é exatamente na hora da foto. A gente não sabe todo o contexto que está rolando ali, né? Ele sorri e tira foto. Mas será que depois dessa foto ele vai chorar? Ele já vai deixar esse sorriso de lado? A foto é muito momentânea, assim, não dá pra gente dizer que realmente essa pessoa tá bem. Tem gente que aparenta sempre tá muito bem em rede social, tudo tá bom, tudo é perfeito. Você costuma ver esse mesmo sorriso no dia a dia? Pois é, no dia a dia, será que ele é assim ou ele é assim na hora da foto? Outra coisa interessante que durante a pandemia aumentou muito o número de casos, né, de transtornos mentais, principalmente depressão e ansiedade, né? Aí vem acompanhado do pânico, né, transtorno de estresse pós-traumático também. Todos esses dados vêm acompanhados junto. Tem muita pesquisa sobre isso. Tem até uma da USP agora do ano passado, 2021, que diz que aumentou muito, muito mesmo, triplicou, na verdade, o número de pessoas que sofrem de transtorno mental durante a pandemia. Né? E outra coisa que aumentou muito, durante todo esse período de pandemia até os dias atuais, tem aparecido mais imagens em redes sociais de jovens expressando seus sentimentos com aqueles emoji, né? Os emojis. Emojis. Eles têm botado mais imagens negativas de choro, de tristeza, a mãozinha para baixo, o dedinho para baixo. Eles têm mostrado mais, isso é uma pesquisa bem atual também.
Eles têm utilizado mais dessas imagens, mas mostrando sempre o lado de tristeza, de desânimo, de raiva, essas expressões que não eram tão assim prevalentes antes da pandemia. Então, isso também é interessante a gente falar, a gente tem que ficar atento a isso também. O que é que essa pessoa está divulgando em rede social? Por mais que ele tire aquela velha foto sorrindo, o que é que mais ele divulga? É mais carinha de choro? É mais imagens de tristeza? É mais imagens relacionadas à morte? Né? Isso também tem uma representação do humor real que ele está sentindo ali. Às vezes ele põe a foto sorrindo, mas logo em seguida ele bota alguma imagenzinha, alguma coisa referente à tristeza. Então, o que é que prevalece ali? A imagem momentânea de um sorriso ou quando ele expressa o sentimento com imagens sempre negativas? Né? Então, o que é que está por trás? É bom a gente observar. São detalhes a serem observados com mais cautela por nós. Então você me respondeu aí uma pergunta, né, que eu faria, que essas relações já superficiais por conta das redes sociais, se ela dificulta, né, esse acompanhamento, essa capacidade de se colocar no lugar do próximo. As redes sociais também nos oferecem informações acerca dessa pessoa, né? Uhum. O comportamento dela aqui pessoal pode ir também para a rede social. Então, tanto na rede social quanto presencialmente, eu posso ter uma noção do que essa pessoa está passando. Exatamente. Eu já atendi vários casos de adolescentes que ultimamente os pais estavam achando muito estranho que no WhatsApp esses adolescentes estavam botando muito nos seus status imagens assim de aquela imagem do braço sendo cortado, né? Aqueles cortes nos braços, imagens de pessoas chorando, muita lágrima, né? Frases bem fortes, né? Que às vezes pode passar despercebido, mas ela diz muito, né? Frases como eu não sou importante para ninguém, né? Ninguém me ama, né? Minha vida é sem graça. Aí bota uma carinha e tudo, e às vezes até depois bota aquela foto mais alegre, mais sorridente, mas em seguida sempre prevalece a parte de tristeza, uma tristeza mais profunda, uma inquietação mesmo. Alguma coisa ele quer mostrar ali, ele quer falar, e às vezes a gente deixa passar. Mas assim, eu atendi muitos casos assim, que pais que me levaram até para mim ver, eles levaram essas imagens para mim ver, olha, ultimamente minha filha está postando só imagens assim, aí eu via essas imagens muito fortes mesmo. E aí comecei o atendimento dessas crianças ou desses adolescentes, e aí foi descoberto que estava por trás um trauma, uma tristeza profunda, que estava por trás daquilo ali, uma depressão, já formada uma depressão, né? Então a gente descobria, às vezes, um bullying que ela estava passando. Então a gente, observando pequenos detalhes, fazem muita diferença na hora de agir. E a gente tem que correr contra o tempo em relação à depressão. A gente não pode ficar esperando para depois. Às vezes a própria pessoa não quer tratamento. A pessoa está passando por um quadro depressivo, ela não quer, mas é onde vem o incentivo da família. Não, bora, você tem que ir. É bom que essa pessoa seja motivada a ir, ou às vezes seja até levado mesmo ao tratamento, mesmo que ela não queira. Pelo menos para a gente poder diagnosticar, às vezes conduzir para uma medicação, conduzir a um psiquiatra, a uma assistência, né, de saúde mental, para que ele possa tomar medicações para ajudar a sair também desse quadro. Também tem essas questões. Vamos falar sobre o tratamento? É possível tratar? É possível vencer? É verdade. Sim, existem tratamentos para depressão, existe cura para depressão, isso é muito bom, né? A nossa ciência tem avançado muito com tratamentos muito bons, a psicologia tem avançado também, né? E as pessoas fazem o tratamento, seja com um psicólogo, com um psiquiatra, seja com um neurologista, né? E elas conseguem ficar bem, elas conseguem. A psicologia vai atrás da origem disso, né? Por exemplo, se você tem um pai ou uma mãe depressivo, você tem uma tendência de mais de 70% a desenvolver depressão.
E se você tem avós que também, avós depressivos, com pais depressivos, isso aí vai uma porcentagem muito alta de desenvolver também, né? Por isso a gente vai atrás da história desse paciente para saber o que está por trás. Tem a questão genética, ambiental, social, que pode estar por trás disso, traumas, perdas, né? E se faz o tratamento, a gente vai para a origem, né? Muda um pouco, né, a visão que a pessoa tinha daquele início, daquilo que conduziu à depressão, tenta dar uma nova percepção dessa realidade, a pessoa conseguir ter uma visão um pouco mais positiva da vida e faz o tratamento, seja com a terapia, seja com a mudança de hábitos, seja com a atividade física, seja com auxílio, o apoio da família, que é fundamental, a família tem que estar junto, com certeza. Seja com medicação, tem meditação, tem muita coisa aí para se fazer, né? Que pode juntar tudo isso e ajudar no tratamento e a pessoa se recuperar, se restabelecer, voltar a ter uma vida ativa, né? Voltar a sonhar, que a depressão rouba até os sonhos, né? A pessoa voltar a sonhar, voltar a ver o mundo colorido de novo. Vamos conhecer hoje uma pessoa que coloriu o seu mundo. Vamos. Que deu cores. Uma testemunha de que é possível vencer. Verdade. Você trouxe alguém para apresentar para gente? Trouxe a Nayara, né? É uma pessoa que eu estive acompanhando durante muito tempo, fez um tratamento para depressão e hoje vem nos contar como ela está, né? Bom, pessoal, já retornamos aqui com a convidada Nayara. Ela vai testemunhar pra gente de que é possível vencer a depressão, de que sim, ela é uma prova social. E que bom, né? Estou muito feliz, mas muito feliz mesmo, de receber você aqui. Muito obrigado por sua presença. Obrigada a você pelo convite. É muito bom estar falando sobre isso, porque é um assunto muito importante, principalmente nos dias de hoje. Não digo depois da pandemia, porque ainda estamos assim num processo muito difícil, tanto assim do vírus, como assim do processo de nos ingressar novamente à sociedade, tanto assim do pós-Covid, mas não é um pós, mas assim, digamos que a pandemia complicou bastante nesse tema sobre a depressão. Eu vou pedir ajuda aqui da Ariane, que possa me ajudar a bater esse papo com a Nayara, para que a gente possa conhecer um pouquinho da história dela. Tudo bem. E Nayara, e assim, você recorda quando iniciou exatamente esse processo depressivo? Assim, eu cheguei na Ariane, no processo de tratamento da Ariane, no final de 2017. Mas, assim, os sintomas eu já tenho desde, assim, muito pequena. Eu lembro, assim, de 5 anos. Então, assim, a depressão, ela não surge assim do nada. Tem muitos processos, tem muitos acúmulos de traumas, de acontecimentos, assim, muito dolorosos. Então, no meu caso, foi assim. Foi acontecendo coisas, foi acumulando, que eu não tinha tratamento. Então, naquele tempo também ninguém nem... Hoje em dia já é mais fácil, porém ainda tem um preconceito muito grande em questão de terapia, de psicólogo, de psiquiatra, mais ainda. Mas naquele tempo ninguém nem ouvia se falar dessa questão. Então, assim, se percebiam alguma coisa minha família, eu não sei. Só que eu demorei muito a chegar nesse recurso da terapia, da psicóloga, do psiquiatra. Então, quando eu cheguei, já foi em 2017, que foi iniciar todo esse processo, que foi muito longo, foi muito doloroso, mas graças a Deus cheguei até aqui e estou muito bem. E vocês vão ver que a história é muito longa. E agora você tem a oportunidade de usar a sua história para ajudar outras pessoas, né? Isso é muito bom mesmo, porque, assim, eu já ouço muitos testemunhos que, através da minha história, assim, eles dizem que, meu Deus do céu, é muito lindo ouvir. Porque quando eu estava naquela situação muito complicada, a gente não imaginava que iria sair daquilo, né?
Mas eu vi que as pessoas, nossa, Nayara, você tá muito bem. E vim até a mim pedir conselho. E eu poder ajudar, porque naquele tempo eu não conseguia ajudar ninguém, né? Então, assim, quando eu iniciei, eu não tinha noção de que eu estava doente. Eu tinha aquele sintoma, eu tinha aquilo tudo, que era um caos enorme. Porém, eu não tinha noção de que era doença, de que eu não estava bem. Quem me alertou foi meus amigos. Minha família também não tinha noção de nada. Para eles eu era problemática, coisa mesmo de personalidade, né? Problemática, é complicada e assim nós iríamos levar até hoje se não fossem os amigos que de fora perceberam muitas coisas. E aí teve uma amiga minha que ela estava estudando psicologia, hoje ela já é formada e ela percebeu muita coisa mesmo. E ela chegou e disse que eu precisava fazer tratamento. Com ela, eu iniciei a falar muita coisa que eu não falava pra ninguém. Aí ela foi e me indicou. E eu sozinha peguei encaminhamento, fui atrás de psicólogo e comecei o meu tratamento. Quando eu comecei, aí sim eu vi realmente que a situação era muito feia. Porque não estava fácil de jeito nenhum. Não estava fácil. Aí começou a ingressar a família nisso tudo. Então, assim, foi uma situação muito complicada. Muito complicada mesmo. Por favor, Ariane. Como eram os pensamentos, Nayara, durante o processo depressivo, no momento em que você esteve em situação mais difícil? Como é que ficou o pensamento nesse período? Assim, porque primeiramente, eu não me imaginava assim, doente. Então, quando eu cheguei e recebi aquele diagnóstico de que eu estava com depressão, que eu estava num processo assim, que eu precisava de todo aquele tratamento, foi muito difícil. Porque assim, você começa a se imaginar, e agora? Porque aí eu só tava... Porque até então, eu disse, eu sou assim mesmo, nasci assim, vou morrer assim. Já estava tanto tempo que ela sofria com depressão desde a infância, que para ela já era um modo de ser. Era rotina. Era rotina, era um modo de ser. E, na verdade, era o processo depressivo e a família não teve, né, esse conhecimento, esse entendimento para procurar algum recurso, que ela poderia até ter iniciado o tratamento ainda criança, né, como algumas crianças fazem, né, já fazem tratamento para tratar a depressão, já começa bem cedo. Nesse período você ouviu essas frases tipo, isso é frescura, isso é bobagem? Muito. Você se sentia como? Muito. Da família, principalmente. Ouvia muito. Levanta, vai trabalhar, tu é vagabunda, meu Deus do céu. Não vai porque não quer. Não vai porque não quer. Muitas palavras fortíssimas que as pessoas chegam assim. E até assim, quando eu tava melhorando mesmo, que eu saía, chegava assim em algum grupo de amigos, numa festinha e tudo mais, quando a gente começava a dançar, a se alegrar, as pessoas diziam, meu Deus, tu não tava doente? As pessoas às vezes são muito indelicadas nas suas falas, né? Não sabem como abordar, né? Isso também é difícil para quem sofre com depressão. Tanto a questão do preconceito em si, como a falta de conhecimento, e como não saber chegar até a pessoa, não ter nenhuma voz amiga para aquela pessoa, né? Se ela se limita e se afasta de todo mundo, as pessoas criticam. Se de repente ela amanhece um dia um pouco melhor, né, e ela quer sair, quer fazer alguma coisa diferente, quer sorrir, quer dançar, pelo menos um momento na vida dela, as pessoas criticam também porque acham que é tudo muito diferente do que ela estava e que ela poderia estar fingindo o que ela estava sentindo antes. Tem esse conflito também. Às vezes é a falta de conhecimento, eu entendo bem que é a falta mesmo do conhecimento da doença em si. É verdade. Verdade, assim, hoje eu entendo que é muito importante, assim, o processo, assim, de saber instruir o cuidador também. Porque, assim, a gente entende que hoje estamos conhecendo mais a depressão, a ansiedade, todas essas doenças que hoje já é mais, assim, do nosso conhecimento, né?
Mas, assim, o processo do cuidador também é muito difícil, porque foi um processo assim, muito difícil, porque eu não deixava ninguém me ajudar, porque era assim muito complicado, porque era uma agressividade muito grande, sabe? Então, assim, em palavras principalmente, então eu feri muita gente ao mesmo tempo que eu estava ferida. Então, eu não sabia como tratar eles, e eles não sabiam me ajudar. Então, assim, é muito importante ajudar o cuidador, porque o cuidador muitas das vezes não sabe como cuidar do que está doente, e às vezes acaba afetando mais ainda, acaba deixando mais doente. Então é muito importante saber instruir ele também nessa área, porque foi um processo difícil para a família e é um processo também difícil para quem está doente. Por isso que dentro do tratamento da depressão, a gente também conversa com os familiares, chama os familiares até o consultório para que seja repassado para ele o que está acontecendo. Ele precisa saber, e ele precisa saber como lidar com essa situação. Então, como por exemplo o caso da Nayara, a família dela esteve no consultório comigo muitas vezes, foi a mãe, foi a irmã, então todo mundo que foi possível ir, eu chamei, conversei diversas vezes, não foi só uma única vez, para que possa se conscientizar do que é a depressão, como ajudar a Nayara em casa, no dia a dia, palavras que prejudicam, palavras que ajudam. Então, foi importante também, e até porque o cuidador também sofre, também, né? Não é fácil lidar. E ele também, muitas vezes, precisa até de fazer terapia também, o cuidador, para que ele possa até botar para fora, né, os seus conflitos diante dessa situação, porque atinge toda a família. Essas reações aí mais agressivas, ela também é um sinal, né? Como assim? Agressividade? Sim. Às vezes, sim. Às vezes a pessoa está num nível de tristeza ou de uma depressão tão aprofundada que, às vezes, a válvula de escape dela é uma forma dela reagir que, de uma certa forma, até aliviar um pouco. Né? Quando ela ataca, quando ela reage, quando ela fica agressiva, às vezes ela está só querendo chamar a atenção para alguma coisa, ela está querendo botar para fora os seus sentimentos, e às vezes ela não consegue em palavras. Eu lembro que em alguns atendimentos com a Nayara, às vezes ela não conseguia dizer exatamente, né? Dependendo do dia, exatamente como ela estava se sentindo, apenas ela queria ficar calada, às vezes ela queria só ficar sozinha. Entendeu? Então, assim, a forma, às vezes, que a pessoa encontra em algum momento, somente quando ela não é compreendida, quando ela não é acolhida, é a agressão, em alguns casos. Seja em palavras, seja fisicamente, às vezes, chega a esse ponto. Pode continuar, por favor. Exatamente. E é assim mesmo, assim, depende de muito caso. A depressão, ela depende de muito caso. E o meu foi assim, muito doloroso, porque, assim, a gente caminha, assim, um caminho muito longo até chegar aqui. Tanto eu, a Ariane, como a minha família. E também, assim, porque até eu chegar no processo de também ir para o psiquiatra, porque, assim, a gente tentou levar só a terapia, porém o meu caso já era muito, muito grave. Então, assim, eu também tentei muitas vezes o suicídio, porque já estava, assim, numa dor muito insuportável, a depressão já estava numa dor muito insuportável, que eu já não via mais, eu já não via sentido mais em nada. Então, assim, não foi só uma, foi duas, foi três. Então, assim, eu já tentei muitas vezes suicídio, muitas vezes também na frente da Ariane. Então, foi, assim, coisas muito horríveis de se ver, sendo socorrida no consultório da Ariane. Então, foi situações muito difíceis. E foi assim, foi nesses momentos de último caso, foi que minha família mesmo veio acordar assim, sabe? Ah, ela realmente tá doente, ah, ela realmente tá mal. Que realmente a família toda veio assim, dar um estalo assim pra eles. Porque até então, ela tá só fazendo terapia porque realmente tá fazendo por fazer. Mas a partir do momento que
que eles viram que eu estava mesmo no meu limite, que eu tentei isso, eles viram que eu estava doente, que eu não estava bem mesmo. Aí a gente entrou no processo de ir para o psiquiatra. Aí foi outro caminho muito longo, porque aí tem os remédios, e para acertar no remédio foi muito difícil mesmo, porque tinha remédio que eu não me dava bem, remédio que fazia eu engordar muitos quilos. Em um mês eu engordei 10 quilos. E aí isso me deixava mal demais. Aí eu não queria tomar os remédios, e tinha que tomar os remédios, então eu voltava no médico. Ia para o particular, não podia ir para o particular por quanto financeiramente. Aí voltava. Quando estava funcionando, tinha que voltar para o público. E aí era muito complicado. Então eu vim mesmo acertar, assim, a gente vê acertar no remédio agora, que agora tá funcionando, tá indo direitinho. Então, assim, eu já fui até 5 medicações por dia. Então, assim, aquilo ali me deixava muito mal mesmo, porque, meu Deus, eu tomando isso tudo de medicação. E fora os comentários, né, que as pessoas, meu Deus do céu, tomando isso tudo de remédio. E fora que era muito difícil ver que minha família não confiava em mim, porque os remédios eram tudo escondido. E aquilo era muito doloroso, porque eu não queria fazer aquilo, mas que era mais forte do que eu, porque era uma dor insuportável mesmo. De você não querer mais, não sentir, não querer mais viver, não querer mais aquilo tudo. Mas ao mesmo tempo entendendo que eles tinham que fazer aquilo, de esconder tudo, de esconder remédio, de esconder tudo que eu poderia fazer. De tirar a porta do quarto, para que eu não ficasse sozinha. E eles ter que ficar me olhando, ter que dormir com alguém todo dia. Eu estou dormindo agora sozinha, por enquanto, mas ainda não tenho a porta do quarto. Então mas estou muito melhor, porque graças a Deus eu não tenho pensamentos suicidas. Isso é um livramento muito grande. Eu estou muito feliz, porque já estamos num processo que estamos descansados. Estamos aliviados, estamos já muito bem. Amém. Viu como tem uma prova social de que é possível vencer? Eu tenho certeza que esse testemunho aí está impactando muitas vidas agora, né? Uhum. E sabe, até uma pessoa que está pensando em fazer algo assim, se olha, é possível, vou procurar ajuda agora mesmo. Verdade. Você tem redes sociais para alguém que tiver alguma dúvida? Tenho o meu Instagram e tem minha página no Facebook, psicóloga Ariane Brandão, né? Então todos podem acessar, seguir, né? Compartilhar muitos vídeos, imagens, frases, reflexões que eu coloco de diversos temas, né? Incluindo a depressão também. A gente fala muito sobre isso. Você costuma fazer lives também sobre esses temas no Facebook? Faço. Eu gosto de fazer lives e as pessoas podem tirar dúvidas. Sempre eu deixo em aberto durante as lives as pessoas fazerem perguntas, né? Então, quem quiser acessar lives que eu já fiz estão lá e acompanhar, que sempre que tiver novas eu estou divulgando. Então você que está acompanhando, quer aprender mais sobre o tema, a família, ou você mesmo está se sentindo assim sozinho, com algum pensamento, né, suicida, é importante você procurar ajuda. E aí distante, onde você está, só abrir o celular, né, tem muito conteúdo lá que pode te ajudar. Isso ajudava você também? Muito, muito, muito mesmo. Eu assistia direto às lives da Ariane. E eu me comunicava muito pelo celular, porque como eu não queria sair, então, assim, muitas das meninas me ligavam, chamada de vídeo, e eu desligava a câmera, mas elas ficavam ouvindo elas. E isso é muito importante. A rede social, ela é uma ferramenta muito importante nos dias de hoje. Então, a gente tem que ser muito, assim, responsável por aquilo que a gente posta, por aquilo que a gente comenta, principalmente. Porque é uma ferramenta que alcança muitos lugares, alcança tanto... Eu posso estar aqui, mas eu alcanço lá, os Estados Unidos, alcanço... Então, aquilo que a gente posta é muito importante, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande com aquilo que a gente posta, com aquilo que a gente fala, aquilo que a gente comenta. Então, assim, a gente, por exemplo, a gente está passando num post, então, assim, a gente tem que saber o que está ali, né?
Então, assim, a página da Ariane é muito importante. Então, se a gente passa e vê ali uma mensagem, assim, de autoajuda, aquilo ali vai ajudar muito alguém que está com um pensamento, assim, de depressão, que está com ansiedade, ali vai ajudar bastante. Então, a gente tem que prestar muita atenção naquilo que a gente posta nas redes sociais, naquilo que a gente comenta, porque muitas das vezes a gente vê uma foto de alguém e vai comentar coisas que a gente não sabe que a outra pessoa está passando por trás daquela foto. Então, assim, isso é porque a gente fala muito de bullying na escola, na rua, mas a gente faz muito bullying nas redes sociais. Por exemplo, de muitos acontecimentos em Zedoca, essas páginas públicas, né? Que a gente vai e joga uma foto de alguém que aconteceu alguma coisa e lá jorra comentários. E ali prejudica muito a mente da pessoa em si que está acontecendo aquilo. E, cara, ali a gente tem que ter muita responsabilidade do comentário que a gente joga naquilo, porque a gente não sabe como é que está a mente da pessoa que está acontecendo, exatamente o processo daquele acontecimento. Então, aquilo ali pode ser uma coisa fatal exatamente no momento que a pessoa tá acontecendo. Então, essas pessoas, principalmente donos de conteúdos, como a Ariane tem uma página com um número muito grande de seguidores, ela tem responsabilidade com aquilo que ela está postando. Então, as pessoas que também têm números muito grandes, e também todos têm 100 seguidores, 6 seguidores, tem que ter muita responsabilidade também com o que está sendo postado. Atenção, haters, tome muito cuidado, viu? Tem vidas aí que podem, infelizmente, absorver essa crítica destrutiva e conduzi-la para algo ruim. E haters é o que mais tem nas redes sociais, né? É verdade. Eles procuram só alguns pontos frágeis, alguns erros, para poder expor isso para todo mundo. Exatamente. Recentemente aconteceu um episódio envolvendo um mendigo e uma mulher, né, que infelizmente sofre até de alguns problemas, alguns distúrbios mentais. Ele é tido como um herói agora para muita gente. Ele ganhou fama, em vez de apartamento e muitas outras apartamento, coisas. dinheiro, visibilidade, presença VIP nas festas. E aquela mulher, por que ninguém fala nela? Verdade. Por que ninguém diz o que ela estava passando? Ainda tem a questão também de ser mulher, né? Então, a mulher, quando passa por uma situação dessa, até quando ela sofre, né, diante de uma agressão, de alguma situação, as pessoas sempre procuram ver mais o lado do homem, ainda tem essa questão também, né? E a gente não vê também o lado da pessoa que está passando pelo transtorno mental, que está sofrendo. É tão tal que até hoje ela está internada, está em tratamento, né? E com certeza, muitas pessoas ainda julgam que foi tudo porque ela realmente quis, né? Que ela que se aproveitou dessa situação e não ele, não ao contrário. Ainda tem essa questão do preconceito. Pois é, infelizmente essa é a nossa sociedade, uma dura realidade, né? Que a gente precisa Exatamente. superar e tentar influenciar positivamente essa gente através desses conteúdos. Verdade. Alguma coisa a mais você gostaria de falar pra gente? Não, é que realmente é muito importante esses acontecimentos. Tem o filho também da cantora, que eu não lembro exatamente o nome dela, só que ela também veio em busca da Lei Lucas, não lembro recentemente, só que ela é uma cantora de forró, que o filho dela veio a cometer suicídio, porque saiu uma foto ou foi um vídeo, e nesse vídeo ele recebeu muitos comentários mesmo, e ele cometeu suicídio. Então, essa mãe, ela veio assim sofrer muito, e hoje em dia ela busca essa lei que é para contra-ataque, né, desses comentários em fotos, em vídeos, em redes sociais. Até em jogos online, né? Acontece muito. Acontece em também. jogos. Tem muitas ofensas, muitas críticas, quer excluir alguém porque não considera bom o suficiente para estar naquele grupinho. Acaba afetando a mentalidade da criança. Verdade. Muito obrigado pela presença de vocês. Acredito que o papo foi muito importante e tenho certeza que vai ajudar muita gente, que é o principal objetivo, né, dessa conversa aqui. Obrigado, Ariane. Obrigado, Nayara.
Obrigada a você pelo convite. Sempre quando finalizamos algum episódio, nós gostamos de deixar uma mensagem para as pessoas. Vamos começar aqui pela Ariane. Que mensagem você deixa para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento? Que sempre é possível recomeçar, para que as pessoas não desistam da sua própria vida, né? Não desista de acreditar em si mesma. E se por algum momento está passando em sua mente esse pensamento de que a vida não vale mais a pena, procurar tratamento, né? Tem como ser tratado, tem como ser resolvido, a problemática toda vai passar. Sempre a gente acredita que tem uma luz no fim do túnel, que é possível você se restabelecer, voltar às suas atividades normais, né? Que a família também se conscientize de observar um pouco melhor esses comportamentos e procurar ajuda também, por mais que a pessoa, às vezes, a pessoa que está doente, né, com a depressão não queira ou não perceba, se a família perceber, tiver essa sensibilidade, conduza essa pessoa a um tratamento, que sempre é possível, né, a pessoa se recuperar da depressão e ter uma boa qualidade de vida. Geralmente as pessoas que acompanham esse tipo de conteúdo querem também ter um contato, né, com quem testemunhou a vitória, a conquista. Você teria como repassar o seu Instagram ou algum contato para que as pessoas possam continuar lhe acompanhando? Meu Instagram é Nay de Jesus, só que é NAYH, Ai de Jesus, tudo junto. Vamos finalizar então com uma mensagem também? Minha mensagem é: façam terapia, porque já todo mundo, acho que enjoou eu dizer que tem convívio comigo. Gente, vão fazer terapia. Quando alguém dá o sinal de minha irmã, faz terapia, vai fazer terapia. Eu até indico, vai fazer terapia com a Ariane. Porque, gente, façam terapia. É muito importante, principalmente nos dias de hoje. É muito bom fazer terapia, muito bom. Até se eu pudesse, eu digo para a Ariane que o tempo é muito curto. Porque antes demorava muito passar, mas agora quando a gente faz terapia é muito curto, que eu quero falar muitas coisas e às vezes não dá tempo. Então, minha mensagem é: façam terapia. Muito obrigado mais uma vez. De nada. Obrigado a você que nos acompanhou. Você aprendeu grandes coisas aqui, não é? Acredite, é possível vencer. Até o próximo episódio, querendo Deus.